Olá, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Gente, hoje eu vou falar sobre um pouco sobre bloqueios, tá? Os bloqueios que a nossa mente cria para nos proteger, tá? E por incrível que pareça, os bloqueios são realmente para nos proteger, para proteger você e para proteger eu. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele está todo tempo, fugindo da dor e procurando prazer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona por associação, né? Então, ele está, eu preciso passar por isso para que isso me proteja. Ou eu não preciso passar por isso para que isso me proteja. Então, o tempo todo, fugindo da dor e procurando prazer. Então, o cérebro funciona por associação. E por ele funcionar por associação, é que ele bloqueia, nos cria bloqueio devido às situações que nós passamos na nossa vida, no decorrer da nossa infância, tá? E ele faz isso para nos proteger, para que ele possa viver muito mais tempo, né? E até isso tá tudo bem. Então eu vou falar sobre alguns bloqueios, os mais importantes, né? Os que mais, o que mais a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? O primeiro bloqueio é a necessidade de aprovação, né? Quem aí já não teve? Quem aí já não tem? Necessidade de aprovação, ou seja, você teve medo de fazer alguma coisa, de correr atrás de seus sonhos, de realizar um sonho, um projeto, né? Alguma coisa que você queira conquistar, você não foi por medo de ser rejeitado, por medo de ser criticado, por medo de não ser amado, por medo de errar, por medo, né? E aí, isso acontece por quê? Porque você procura ser validado por alguém. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque se eu fizer, pode ser que vão me criticar, vão me rejeitar, vão me abandonar. Então, logo você fica preso numa necessidade de aprovação. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que esse bloqueio foi um dos bloqueios mais grandes que eu já tive. Tipo, aqui nesse canal eu até falo sobre esse bloqueio, é a necessidade de aprovação, tá? É um dos bloqueios que mais me prendeu em toda a minha vida. Em toda a minha vida foi a necessidade de aprovação. Tá? Então, eu queria fazer, eu queria ser, eu queria conquistar, eu queria, mas eu não conseguia. Por quê? Porque, porque eu ia ser rejeitada. Porque o que, que as pessoas vão pensar? Na realidade, na minha mente, o que mais me prendia era o que as pessoas vão pensar. E se eu errar e falar alguma coisa errada? Ou se eu fizer alguma coisa errada? Então, assim, eu ficava preso na necessidade de aprovação. E nem só das pessoas, tá? Mas, assim, dos meus familiares, dos meus parentes. Então, eu ficava muito preocupada com isso. Então, por muitos anos, ou seja, 35 anos da minha vida, eu passei sob esse bloqueio de necessidade de aprovação, tá? Uma das formas, eu até falo num dos vídeos nesse canal também, que uma das formas que eu consegui quebrar esse bloqueio é o que eu vou falar pra vocês agora. Como que a gente quebra os bloqueios? Porque não tem outro jeito, tá, gente? A gente tem que, realmente, a gente tem que enfrentá-los. Então, necessidade de aprovação, medo do fracasso. Quem aí já não teve medo do fracasso? Quem aí já não conseguiu realizar seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, por medo de fracassar? Ou seja, eu tenho medo de errar. Aí o medo de errar já te paralisa. Ou seja, você não tem progresso, você não consegue. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Por quê? Porque o medo, logo lá atrás, está associado com uma crítica, com um desamor. Porque quando nós somos criança, você pode perceber na sociedade
é certo quem faz as coisas bem, né? Então, são realmente elogiados. Mas aqueles que fazem as coisas erradas são o quê? Criticados, são rejeitados, são abandonados. Então, assim, automaticamente, as frases que a gente vai ouvir no decorrer da nossa vida, no decorrer que a gente somos criança, as frases que nós vamos ouvindo é que, tá vendo? Errou. Se não tivesse errado, não tinha sofrido. Ou então, só faz coisa errada. É por isso que ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Então, a gente vai criando essas barreiras e vamos acreditando nisso tudo, né? Nisso tudo. Só que as pessoas não falam e nem ninguém explica pra gente que o fracasso, gente, ele é o nosso melhor aliado. Já vou falar logo pra vocês. É nosso melhor aliado. Por quê? Porque pensa aqui comigo, desde pequena, quando nós nascemos, desde pequeno, quantas vezes você caiu para aprender a andar? Quantas vezes você errou as palavras para aprender a falar? Quantas vezes? Quantas vezes você errou na hora de comer e derrubava toda a comida da colher? Quantas vezes? Então, foi tentando várias vezes, fracassando várias vezes. Olha que louco! Fracassando várias vezes que eu e você estamos falando aqui agora. Estamos andando, estamos vivendo, foi fracassando, gente. Então, o que não falam é que o fracasso é nosso maior aliado para o sucesso. Quantas vezes o Edison não errou para criar a lâmpada, gente? Quantas vezes? Mais de 1000 vezes. E ele desistiu? Não, o segredo é não desistir. O segredo é persistir. E aí tem o bloqueio da autossabotagem. Quem aí cria obstáculos inconscientes por medo do sucesso? Tipo, autossabotagem. Eu preciso me autossabotar perante algo que eu quero fazer, né? Perante o sucesso, eu preciso me auto-sabotar inconscientemente. Só que tudo isso aqui é inconsciente, tá, gente? É inconsciente. E aí, eu não mereço. Ou seja, uma mudança eu não consigo merecer. Por quê? Porque eu me auto-saboto. Eu me auto-saboto. Então, eu fico criando obstáculos para tudo que eu vou fazer. Eu vou fazer um exercício físico, vou começar uma alimentação, uma boa alimentação, porque eu sei que é o melhor para mim, vou tomar bastante água. Só que no meio desse percurso, quando eu começo a me auto-sabotar inconscientemente. Eu começo a colocar outras prioridades, eu começo hoje eu vou fazer tal coisa para mim, eu começo a fazer coisas para outras pessoas, mas não para mim, não para você, entende? Autossabotagem. Outro bloqueio, síndrome do impostor, gente. A síndrome do impostor é a sensação de que não é bom o suficiente. Mesmo com evidências de competência. Mesmo que tu é competente, você se condena dizendo que você não é bom. Entende? A síndrome do impostor. Alguém se identifica aí? Procrastinação. Procrastinação, gente, é você adiar algo que você tem para fazer hoje, agora. Você vai procrastinando para amanhã. Só que o que acontece? É uma ilusão. Quando a gente procrastina, é uma ilusão. Por quê? Porque só existe o hoje. O amanhã não tem, nem o depois e nem o ontem. Por quê? Porque amanhã vai ser hoje. Sempre. Amanhã vai ser hoje. Amanhã vai ser hoje. Então, a procrastinação é uma ilusão. Na realidade, como todos os outros bloqueios, é ilusão. Não é a nossa real verdade. Não é a nossa real verdade. Depois, no final, eu vou falar pra vocês por quê. Por que não é, tá? Quem aí se identificou com a procrastinação? Procrastina, ou seja, entendeu? Eu fico adiando. Pra quê? Pra que eu possa me auto-sabotar depois, pra que eu possa sentir, né? Eu tenho que me sabotar depois pra mim poder ficar falando que eu sou uma fracassada e tudo isso, né? Perfeccionismo. Quem aí se identifica com o perfeccionismo? A busca incessante pelo ideal inatingível, ou seja, você fica procurando ser perfeito o tempo todo. E aí tá uma das também dos bloqueios que me
conteve durante muito tempo. O perfeccionismo anda de mãos dadas com a necessidade de aprovação. Ele anda de mãos dadas. Então, o perfeccionismo me paralisou por muitos anos, por muito tempo. Por quê? Porque se eu não faço, vão me criticar. Ou se eu faço, pode ser que me criticam. E se eu fizer errado, aí vão me criticar. Ou então, quando eu faço, porque eu tive que quebrar esse bloqueio da necessidade de aprovação. E depois que eu quebrei essa necessidade de aprovação, quando eu fazia alguma coisa, um vídeo, alguma coisa, eu entrava com perfeccionismo. Eu falava, não, esse vídeo não tá bom. O cabelo ali não tá bom. Isso não tá bom. Nossa, que feio. Nossa, aquilo ali. Não, eu vou excluir. Entendeu? Eu fazia isso. E aí, no final, eu nunca abri um canal, eu nunca falava nada, eu nunca, né? Entendeu? Eu nunca ajudava as pessoas, eu nunca transbordava. Por quê? Porque eu ficava presa na necessidade de aprovação. Isso é o ó, gente. É o fim da picada preta. É o fim da picada preta, o perfeccionismo, porque é uma ilusão. O perfeccionismo é uma ilusão, como tudo, né? É uma ilusão, né? Olha, a busca incessante pelo ideal inatingível. Não existe ideal atingível, não tem. E aí, quando você não consegue a perfeição, você se frustra, mulher. Você se frustra, homem. Entendeu? Você fica se frustrando, você fica se culpando, se condenando. Porque a perfeição não existe. Só quem é perfeito é o nosso Pai. Entende? Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que nós temos que reconhecer as nossas imperfeições, sermos humildes, para que nas nossas imperfeições, presta atenção, para que nas nossas imperfeições para que nós fôssemos aperfeiçoados nas nossas imperfeições. Então, tem como o ser humano ser perfeito? Nunca. O ser humano, em sua humanidade, não tem como ele ser perfeito. Não tem como nós sermos perfeitos. Ok? Então, assim, tira essa ilusão aí, que isso é tudo ilusão, só ilusão. Aí tem o medo do julgamento, que também é um dos bloqueios, ou seja, o receio de críticas faz com que muitas pessoas deixem de se expressar ou agir. Medo do julgamento. Por quê? Porque foi uma pessoa que foi muito julgada. No decorrer de toda a vida, recebeu muito julgamento. Tudo que fazia estava errado. Tudo que fazia estava errado. Nunca estava certo nada. Então, eu já não faço, eu paraliso porque eu tenho medo do julgamento. E quando eu faço ou algo está errado, eu já me autocondeno, tipo, eu faço tudo errado mesmo? Tipo, entendeu? Você se identifica com essa frase? Ah, eu faço tudo errado mesmo? Então, por que isso? Porque você foi condicionada desde pequena a ouvir isso de alguém. E esse alguém quem é? Seus pais, as pessoas que estavam ao seu redor, tá? Nós somos moldados pelas 5 pessoas que estavam ao nosso redor. Então, tipo, ao nosso redor. A sociedade, na escola, né? E os nossos maiores programadores são os P's das nossas vidas. Nossos pais, nossos pastores, que seja padre, políticos, né? Então, são os P's da vida. Nos programou, ok? Outro bloqueio, crenças limitantes. Vamos falar da crença limitante. Ideias internalizadas como eu não sou capaz ou dinheiro é ruim, que impede o crescimento. Ou seja, crenças, o próprio nome já diz, crenças limitantes que estão te limitando. Ou seja, que te limita para tudo no sucesso. Ah, eu quero fazer uma coisa e de repente eu não consigo. Por quê? Porque logo vem uma frase que me paralisa. Ou seja, não sou capaz, você não vai conseguir. Isso são crenças limitantes. Isso também foi instalado em mim, em você, desde criança. Na escola, na igreja, em casa, em todos os P's. Nos foi programando e nos condicionando, tá? Quem que se identifica com isso daí? Todos nós temos. Impossível. Zona de conforto.
a dificuldade em sair do conhecido, mesmo que não seja positivo, por medo do desconhecido. Quem se identifica? Zona de conforto, ou seja, eu tenho dificuldade de sair da minha zona de conforto, do que eu já conheço. Tipo, eu me assusto com o novo, eu não quero ir para o novo, porque eu tenho medo do desconhecido. E isso acontece muito porque nós fomos também condicionados, nós vimos todos os pesos da nossa vida a estar na zona de conforto, a serem resistentes ao conhecimento, a serem resistentes ao novo. Então, a gente também vai ser assim, tá? Porque nós fomos condicionados. E quem se identifica com isso daí? Por último, 10, falta de propósito. A sensação de estar perdido ou sem direção na vida gera desmotivação e estagnação. Eita, e aí que nós vamos entrar. Falta de propósito, vou ler de novo. A sensação de estar perdido ou sem direção na vida gera desmotivação e estagnação. Então, eu falei 10 bloqueios, mas tem muitos mais, gente. Muitos mais. Esses são um dos mais importantes, que muitas das vezes um tá ligado com o outro e tá de mão dada com o outro, né? Mas essa falta de propósito, a sensação de você estar perdido, a sensação de você não servir para nada, você tá desmotivado, estagnado, falta de propósito. Agora vamos olhar aqui para cima. O que leva eu e você sermos seres humanos que não consegue encontrar o nosso propósito, não consegue sentir-nos motivado, não conseguimos encontrar aquilo que nós queremos fazer de fato. Por quê? Porque muitas das vezes você quer fazer algo, só que daí você não consegue. Por quê? Porque você precisa da necessidade de aprovação dos outros, aí você não faz. E muitas das vezes você não faz por causa que você tem medo de fracassar. Aí você não avança, aí você não estuda nada diferente, aí você não faz nada, você não faz uma faculdade, você não faz nada, um curso, autoconhecimento, nada. Por quê? Porque eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ser criticada. Aí você se auto-sabota, a autossabotagem. Aí você tem a síndrome do impostor. Por quê? Porque tudo que eu faço não é bom e tá tudo errado. Então eu já nem vou fazer porque tudo que eu faço não é bom. E aí a procrastinação, eu deixo pra amanhã, porque, não vou fazer hoje, eu quero, mas não vou fazer. Por quê? Porque, mudar me cansa, sabe? É muito esforço, eu tenho que investir muita energia, aí tipo, eu largo pra lá. Alguém que pensa tudo isso, gente, vai encontrar um propósito na vida? Me responde aqui se vai encontrar esse propósito. Aí, medo do julgamento. Meu Deus, e se eu fizer esse curso? O que a minha família vai pensar? O que a minha mãe vai falar, o meu pai? Não, mas se eu fizer isso, o que o povo da igreja vai pensar? Meu Deus, tipo assim, paralisou. Não faz. Zona de conforto. Gostoso, confortável, né? Confortável. Mas e aí? A zona de conforto vai te matar, vai te sufocar, né? É o que tá acontecendo. E tudo isso, todos esses bloqueios, gente, emocional da nossa vida, presta atenção, todos esses bloqueios nos impedem de encontrar o nosso propósito. Nosso real propósito. Qual é a verdade sobre eu e sobre você? Vamos esquecer tudo isso daqui e vamos partir para o livro do conhecimento, que é a Bíblia. Vamos partir para o livro do conhecimento? Que a Bíblia é o nosso único manual que nós podemos confiar. É a Bíblia. Por quê? Porque hoje a ciência está conectada com a Bíblia. Hoje a ciência já confirma o que está na Bíblia. Já, descobre coisas que já tá lá na Bíblia, que Jesus até falou. Física quântica, emaranhado quântico, metafísica e tudo isso.
Tudo isso já tá lá, tudo isso já tá lá. O que a Bíblia fala de mim, de você? O que ela fala? Primeiramente, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que você já devia, assim, ó, corporificar. Corporificar. Como que eu corporifico isso, essa verdade? Você vai lá em Gênesis 1:26. E aí você lê aquele versículo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim fez. Você lê aquele versículo quantas vezes for possível, até você entender e até o seu cérebro dar um estralo, porque ele vai dar. Ele vai dar. Porque no meu aconteceu isso. Deu um estralo. Deu um estralo. A partir do momento em que eu entendi que eu fui criada, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, do Criador, ou seja, eu sou uma humana que reflito a imagem do Criador. E aí ele soprou nas narinas do homem e se tornou ser vivente. Então, automaticamente, ele entrou para dentro de mim. Partículas de Deus voltou para mim, porque a Bíblia mesmo fala isso, gente. A Bíblia diz que ao nós sairmos deste corpo, desta matéria, o espírito de vida divino, o espírito, ele volta para Deus. Então toda pessoa tem, toda pessoa que anda sobre a face da terra tem. E aí, meu povo, minha pova, é o seguinte: quando você entender essa verdade, corporificar isso, ou seja, você precisa criar no teu cérebro, o seu cérebro mecânico, esse cérebro limitado, esse limitado, ele precisa criar essa verdade. Você precisa novamente criar uma linha neural dessa verdade. Dessa verdade. Então, você nunca ouviu isso? Ninguém nunca nem te reforçou, muito pelo contrário. Só te criticou, só te colocou medo, só te limitou, só te julgou, só te fez coisas, entendeu? No mundo nós fomos forjados. Antes de eu e você descermos nessa terra, já existia um sistema maligno. Um sistema maligno? De quem? De quem nós já conhecemos, nós já sabemos de quem que é esse sistema maligno. E aí, Deus disse, ai dos moradores desta terra. Ai dos moradores dessa terra. E existe um sistema que esse mundo foi moldado. A própria Bíblia fala. O mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Por quê? Não é esse mundo verde, redondo que a gente vê. É o sistema. É o conjunto de informações. É o que nós ouvimos, vimos, sentimos, que nós aprendemos aqui no nosso intelecto. No nosso intelecto. Foi isso. Esse é o mundo. Forjou o nosso ego humano. Ego humano. Mas e agora, como que faz pra desbarangandar tudo isso? Existe essa palavra, desbarangandar? Faz muito tempo que eu não falava. Mas como é que faz? Como é que faz? A Bíblia ensina também. Engraçado, né? Sabe o que é engraçado? É que hoje a física, a neurociência, tudo diz como que faz. O que já tá na Bíblia, ó. Que Jesus já disse, ó. Entende? Hoje os livros de autoconhecimento, todas as coisas é com base bíblica. É com base bíblica, gente. Porque a Bíblia é um livro milenar que ali contém
conhecimentos espirituais. Não é pra gente ler a Bíblia com o que tá ali a letra, porque a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é eu ir ler a letra e pedir o discernimento do Espírito. É eu pedir o discernimento do Espírito para interpretar aquelas palavras. Entende? Tudo já tem lá, tá tudo lá. É só uma questão de buscar, de ler e pedir o discernimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento não se cai do céu, conhecimento se busca. Conhecimento se conectam. Conhecimento, eu tenho que permitir ele entrar dentro de mim. E muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, o conhecimento ele precisa ser pago. Ele não pode ser grátis, não. Porque tem coisas, tem muito conhecimento grátis que ninguém nem dá valor. Tá ensinando aí a dedela, mas ninguém nem dá valor. Entende? Então, é preciso, sim, você ter um custo para que você dê valor. E por que isso acontece? Porque o ser humano está muito preso na matéria. É preso na matéria, prisão na matéria. Então, voltando, a Bíblia nos ensina. E aí você vai ler lá em Gênesis 26, que você é imagem e semelhança de Deus. E aí depois, tudo, o que acontece? O ser humano peca. Nós desobedecemos. Ou seja, nós achamos que não estava suficiente, né? Nós achamos, agora que eu tô vendo que tá todo borrado, o meu batom. E nós achamos, quem é liberta do perfeccionismo, gente, nem liga mais pra isso, tá? É ao vivo. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E depois do pecado, o que aconteceu? Deus, ele amou tanto o mundo que ele entregou seu filho unigênito por mim e por você, por nós. Ele amou tanto o mundo, alma vivente, o mundo, que ele entregou seu único filho. E aí Jesus veio, nos ensinou como nos deveríamos nos comportar. Ele falou que nós teríamos que seguir a ele. Se nós quiséssemos ir com ele, temos que nos negar a nós mesmos, que é o quê? Negar a nós mesmos, esse velho homem, esse homem caído aqui, essa criatura aqui que foi criada na Terra, sugestiva, que não é a nossa real identidade, não é a minha real identidade e a sua. Então ele disse o quê? Morreis para esse velho homem, para esse velho ego, esse ego aí, humano, e me seguir, e me segue. Ou seja, Paulo já dizia, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, ele falou isso. E aí ele disse o quê? Que ele nos constituiu. E aí, quando ele mandou os discípulos e todos eles para o caminho, a falar do reino, o que ele disse? O que ele disse? Quando os discípulos ficaram todos os felizes ali, que estavam expulsando demônios e tudo aquilo, ele falou, olha, não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes porque o nome de vocês está lá no livro da vida. Não é por causa disso, não. Por quê? Porque ele nos deu autoridade. Jesus, ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Ele nos devolveu essa autoridade que nós tínhamos perdido lá no paraíso. Lá no paraíso. Então, eu e você estamos aqui para definir. Você precisa definir que lado que você tá.
É muito sério isso aí, mas daí você precisa definir que lado que você tá. Em quem você vai acreditar. Porque lá diz que ele nos instituiu, nos constituiu como príncipes e sacerdotes. Uma vez filho, sempre filho. E como nós fomos lavados, justificados e santificados em Cristo Jesus, nos foi devolvido o direito de ser filhos. O direito de reinar com Cristo. Nos foi devolvido isso. Então nós temos poder no sangue de Jesus, porque ele nos entregou essa autoridade, ele nos deu essa autoridade. Ele disse lá, eu vos dei autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Quando vocês impor a mão, vocês vão curar enfermos. Mas é por causa de nós? Não. É no nome dele. Ele diz assim, ó, em meu nome, não é na minha capacidade e na sua, não, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, em meu nome. Então, em meu nome. Então, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores em tudo. Ou seja, em Cristo Jesus, eu e você já somos mais que vencedores. Tá escrito. Em Cristo Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Esse habitar no esconderijo é estar debaixo dessa proteção de Cristo. Porque só tem um jeito de voltar para o Pai. Só tem um jeito. Cristo, ele é a ponte. Ele é que está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E o Espírito Santo, quando ele deixou o Espírito Santo consolador e que vai nos convencer da justiça e do pecado aqui na terra. Então o Espírito Santo está aqui o tempo todo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis. Ele não fala, ele geme. Para que eu e você nos levantamos e nos posicionamos como os filhos de Deus. Entende? Com essa autoridade de filhos que nos foi constituída. Mas é porque eu e você merecemos? Porque a gente merece muito? Não, foi por amor. Tá escrito lá na Bíblia. Foi do agrado, Jesus disse assim, foi do agrado do Pai. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi do agrado do Pai. Entendeu? Foi do agrado dele. Então, é porque a gente merece? Não, porque foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Ponto. Sem discussão. O amor nos amou. O amor nos ama. E aí Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Essa verdade. O amor dele nos ama, nos amou. E quando você entende essa verdade, tudo isso para quê, gente? Para vocês entenderem que quando você entende essa verdade, você corporifica toda essa verdade. E aí, quando vem, entendeu? Quando vem a necessidade de aprovação, o medo do fracasso, a autossabotagem, a síndrome do impostor, procrastinação, perfeccionismo, medo do julgamento, crenças limitantes, zona de conforto, falta de propósito, é onde você tem que, se levantar, indignada. Ou seja, você tem que se indignar, gente, você tem que se indignar. Só que você só se indigna quando você começa a se encher da verdade. Quando você começa a se encher de conhecimento da verdade. Aí você cria uma indignação santa dentro de você, assim, de... não aceito mais isso. Não aceito mais isso. Eu não aceito mais assim. Eu não aceito mais assado. Por quê? Porque não é essa a minha verdade. A minha verdade tá lá, que tudo eu posso, naquele que me fortalece. Então eu posso. Entendeu?
Eu posso, não é porque eu tenho que. Não, é porque eu posso. Tudo posso. A Bíblia é bem clara. Tudo nós podemos. Em quem? Naquele que nos fortaleceu. Naquele que já deixou tudo pronto. Gente, a terra, todas as coisas, tá tudo pronto. O reino. Cristo já morreu por você, pagou pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, já pagou pelas minhas, pagou pela da humanidade inteira, da passada, presente e futura. Então já tá pronto. É só acessar. O que é o acessar? É eu crer. Quando eu creio aqui, quando eu creio, eu acesso. Mas eu creio, eu tenho que crer com o meu intelecto, com a minha psique, com a minha consciência, eu preciso crer. Só que, com a minha boca, eu preciso confessar. Com a minha boca, eu preciso confessar. Não adianta eu só crer. Porque se eu só creio, não tem essas renovações. Não vai haver renovação. Eu preciso crer na minha psique e crer no meu coração. É preciso morar esse sentimento de pertencimento, de ser filha, de ser herdeira do reino, que eu sou herdeira do reino. Eu sou filha amada, eu sou filha amada, eu sou filha amada. Não tem discussão sobre isso na face da terra. Não tem. Você tem que corporificar essa verdade. Você tem que vibrar sobre essa verdade. Vibrar nessa verdade. E como que você consegue isso? Fortalecendo a sua psique, a sua mente, renovando. Como? Com a verdade, com o conhecimento. Em Romanos 2:12, fala, renovai. Não tem, eu e você não temos que ficar aí concordando com tudo que tá no mundo. Com isso aqui, ó, necessidade de aprovação, do outro ter que me criticar e eu ter que aceitar. Eu não tenho que estar aceitando essa procrastinação, esse perfeccionismo. Eu não tenho que estar aceitando esse julgamento. Nada disso. Eu tenho que renovar a minha mente. No que? Na verdade. Renova a sua mente. Você não tem que estar aceitando, não. É programação na mente. Olha pra você que louco. Isso a neurociência já fala, mas já estava na Bíblia. Lá em Romanos 2:12. Entende? Já, ó, na Bíblia. Se eu não tiver errado, 12:2. Depois vocês veem. Ou seja, é isso, gente. Começa por onde? Na renovação da minha mente. Eu começo renovando a minha mente. No que? Na verdade, no conhecimento. E por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Porque uma vez que você conhece a verdade, cara, nada mais disso aqui te prende. Te liberta. Ou seja, cara, tô com medo. Tô, mas vou fazer, entendeu? Por quê? Porque eu sou mais que vencedora naquele que me fortalece. Nossa, mas e se você errar? Não, mas se eu errar, tá tudo certo. É errando que se aprende. É errando que se aprende. A Bíblia diz que eu sou fortalecido quando eu reconheço. Quando eu reconheço em mim essa fraqueza. Eu vou ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Não é na minha fortaleza. Fortaleza é humana. Fortaleza é ego. Não, eu vou ser aperfeiçoada na minha fraqueza. Então eu preciso reconhecer tudo isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Eu preciso reconhecer. Quando saltar, quando saltar, é aí que você... Ok, eu quero ver. É agora. Ou seja, é uma vez, duas? Não, gente. É até Jesus voltar. É todo momento. É todo segundo. É todo minuto. Entendeu? É todo tempo. Respirar. Qual é a real verdade sobre mim? Eu sou mesmo? Só que o que acontece, gente, muitas das vezes? Muitas das vezes, tem certos bloqueios e muitas coisas que nós não vamos conseguir vencer sozinho, não. Não. É para isso que Deus deixou pessoas capacitadas para ajudar as outras pessoas.
Nós não vamos conseguir vencer sozinho. E é por isso que tem profissionais dessa área, terapeuta, psicanalista. Eu sou uma delas, ok? Então, que você precisa da ajuda dessas pessoas para você fazer a travessia. Por quê? Porque aquelas pessoas estudaram. Elas sabem como te conduzir e como você fazer a travessia. Simples assim. Sabe como fazer a travessia. E elas vão te ajudar a você ressignificar tudo isso. Por quê? Porque existem meios para fazer isso. Existem técnicas. Existem caminhos. Existem caminhos que você tem que passar para você poder reprogramar a sua mente, reprogramar as suas emoções. Sim, porque a cura não vem pelo reprogramar a sua mente somente. Não, a cura vem pela reprogramação dos seus sentimentos. E a questão é, como que faz para reprogramar o sentimento? Sentindo. Só que a grande maioria, grande problema na Terra é isso, cara. Que não nos foi ensinado a sentir. Na realidade, não foi nem nos permitido, nem para mim, nem para você. Não nos permitiram sentir. Não nos permitiram reprogramar nossos sentimentos. Muito pelo contrário. Nos fizeram reter. Nos fizeram engolir. Nos fizeram resistir, ser resistentes como muro, barreiras. E aí nos tornaram um ser, presta atenção, rebelioso, rebelde, resistente. E sendo rebelioso, rebelde e resistente, nós não conseguimos reprogramar nada. Nem o mental, nem o emocional e nem o seu intelecto. Porque se você é resistente, você não busca conhecimento. Se você é rebelioso, resistente, rebelde, você não quer enfrentar isso, você quer segurar, você quer ser forte. Fala a verdade aqui pra mim. Você não aprendeu, você não escutou isso? Que você tinha que engolir o choro, que você tinha que ser forte, que quem chora é feio. Entende? Que o mundo é dos fortes, o mundo é dos espertos. Quem aí já ouviu? Eu já ouvi um monte. Então, isso nos fizeram acreditar e nós criamos uma barreira, um muro muito grande que não nos impede hoje de reprogramar aquilo que é o mais importante, que é os nossos sentimentos, as nossas emoções, que é onde se cria todas as coisas. Porque a própria Bíblia diz que onde está o seu coração, olha só, onde estão as emoções, gente? Os sentimentos? No coração. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a vida. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Se eu pudesse, eu gravava tudo. De tanto que é bom. Mas quando você entende, entendeu? Quando você entende, é muito doido. Entendeu? Eu sou apaixonada pelas frases de Jesus. Pelo que ele falava, cara. É muito doido. E aí, quando você entende essa verdade, você se liberta. Você entendeu? Como que se liberta? Ah, mas eu não consigo, eu não tenho conhecimento pra isso. Vai ficar aí se auto-sabotando até quando? Procrastinando. Ah, eu não consigo. Mas o que você vai fazer pra fazer isso? Sozinha você não consegue mesmo não, filha. Bora tomar atitudes. Entendeu? Bora se mexer. Bora se mexer. Movimento gera movimento. É no movimento que tem cura. Inclusive, é no movimento que tem cura. É reconhecer que eu preciso de ajuda. É reconhecer que eu sou sim frágil. Não. Nossa, Fran, eu reconhecer que eu sou frágil.
Nossa, como que eu vou mostrar a minha fragilidade? Eu preciso ser uma rocha? Não foi isso que a sociedade, que as pessoas ao meu redor falaram. De fato. De fato, você foi forjada nesse mundo caído, assim como eu. Você, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, até chegar lá Adão e Eva. Tudo nosso. A Bíblia diz que pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Quem? Pecamos. A criancinha nasceu? Claro, já é pecadora. Ela só não tem consciência. Mas no gene, no DNA, nas células, já carrega o pecado. Na linhagem, na genética. Não tem como. Não tem como. Pecamos, fomos e destituídos fomos. Agora, pra voltar, você já sabe como que nós temos que fazer, né? É isso aí. Reconhecer, crer e com a boca confessar que Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador. Entendeu? Com ele não tem possibilidade de você ficar preso nessas mentiras aqui, nesses bloqueios da mente humana. Não tem como, não tem como. Por quê? Porque você vai se enchendo da verdade, você vai se enchendo da verdade, vai se esvaziando da mentira. Como que eu me encho da verdade? Buscando, estudando, permitindo-se que o seu intelecto se renove. E como que eu me encho da verdade? E aí, como que você esvazia-se de si mesmo? Como que Jesus falou? Para me seguir tem que esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se de mim mesmo. É reconhecer que você precisa de Deus. Reconhecer que você precisa de Jesus. Não tem outra forma, não. Não tem. E aí eu reconhecer que eu sou fraco, sim. Reconhecer que eu tô sentindo procrastinação, sim, que eu tô procrastinando. Reconhecer, sim, que eu tenho medo do julgamento. Por que eu tenho medo do julgamento? Porque eu fui muito julgado. Logo... Entendeu? Eu fui forjado nesse mundo caído. Eu fui forjado. Eu tenho que reconhecer isso tudo. E como que eu sei disso tudo? Buscando conhecimento. Como que eu sei aqui pra falar pra vocês? Porque eu estudei, eu estudo, eu leio, eu busco conhecimento. Eu tô nesse canal pra passar conhecimento pra vocês. Tudo aquilo que eu passo é provado e atestado. Entende? E tem coisas que eu tenho que compartilhar com vocês que eu tô vivendo o processo, entendeu? Eu tô aqui no processo. No processo. E nós vamos deixar de sentir isso aqui depois que a gente sentir logo... Não, gente. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Só que você vai tendo intimidade com toda essa galera aqui, ó. Com necessidade de aprovação, com medo do fracasso, perfeccionismo, medo de julgamento. Você vai ficando... Você vai tendo intimidade com esse povo todinho aí. Você vai tendo intimidade e isso vai deixando de existir. Porque você vai deixando isso... entendeu? Você vai reconhecendo, você vai deixando isso fazer parte de você. É uma travessia. É uma travessia. É uma travessia. Entendeu? E se eu esvazio de mim mesma, só reconhecendo. Sentindo e